Terapia com os adolescentes. As mães me procuram falando assim: Flávia, meu filho não tem ânimo, meu filho não tem energia, ele não conversa, ele passa 12 horas do dia dele no quarto, ou dormindo, ou jogando, vai para a escola arrastado, é difícil de acordar de manhã, não tem ânimo para nada, adorava ir pro inglês, não quer mais, adorava o futebol, era a paixão da vida dele, não quer mais. Preciso de ajuda. E aí, vocês como já sabem, eu procuro fazer uma medição de frequência energética. Qual a frequência energética que esse jovem está? Qual a identidade vibracional que ele está vibrando? Através das ferramentas que eu trabalho, faço essa medição e no último caso que eu atendi, eu tive uma resposta muito reveladora em relação a um jovem de 13 anos que estava vivendo isso. Não queria nada, gostava de encontrar os amigos, parou de querer sair. A gente ia nos restaurantes que gostava de ir e ele não queria mais ir. E a gente fez essa medição e identificou que a frequência vibracional que esse rapazinho estava vibrando era 0. Para quem não sabe sobre identidade vibracional, sobre frequências energéticas, cada frequência que a gente vive representa um estado de consciência, um estado vibracional, mas no sentido de ser ligado às emoções, aos sentimentos. Né? Nós temos frequência de razão, nós temos a frequência da felicidade, nós temos frequências de sabedoria e temos as frequências de sim, raiva, apatia, vergonha, medo. E a frequência de 0 é uma frequência que é nulo. A pessoa ela já não tem mais ânimo para nada, ela já não tem mais vontade de nada. E a gente fez essa medição e deu 0. Eu sugeri para a mãe da gente fazer 2 trabalhos, um em cada dia, um dia seguido do outro, fazer numa segunda e numa terça, por exemplo. Expliquei para ela, né, que ele realmente não tinha ânimo para nada, ele não tinha força para nada, como uma bateria que está com 0%. Que você aperta o botão do celular ali tentando ligar o telefone, ele liga e desliga de novo. Né? Não existe ali nada, né? Não existe força para nada, não existe vontade de nada. Então o jovem ele estava numa situação muito complicada. Eu fiz um trabalho, a gente conseguiu fazer uma melhora dessa frequência à distância. Ele nem sabia que a gente estava fazendo esse trabalho, não entendia o que a gente estava fazendo. Ela só comunicou a ele que a gente ia fazer um trabalho energético. E eles, como já são super abertos a isso, eles são uma família do Rio de Janeiro, que tem familiares em Minas, em São Paulo, e a família de lá também gosta muito desse tipo de abordagem. E eu avisei a ela, para ela avisar ele que a gente faria um trabalho, ele poderia estar dormindo, ele poderia estar na escola, não importa, onde ele estivesse, que a gente faria esse trabalho. Com a primeira medição e a primeira elevação da frequência dele, a gente conseguiu levantar essa frequência dele através de um trabalho vibracional. Eu falei para ela que a gente precisaria fazer um trabalho no dia seguinte e que a gente deveria fazer mais um e observar. A gente fez um trabalho no segundo dia, no mesmo horário do dia anterior, de elevação, e a gente conseguiu levantar mais de 200 Hz a frequência dele na segunda. A gente conseguiu fazer uma elevação de uns 90 Hz na primeira e mais essa elevação na segunda. E ele já apresentou no segundo dia uma melhora. Quando ela viu, ele já tinha levantado, ele estava mais comunicativo, ele foi para a escola sem se queixar, e a gente continuou fazendo um trabalho, ele foi ao consultório, a gente fez uma outra abordagem, conversou, né? Mas assim, a resposta que ele teve foi muito boa. Às vezes a gente acha que, como pai, é adolescente, está crescendo, a gente arruma um monte de desculpa, justificativa para a apatia dos nossos filhos, para o fato deles estarem irritados, para o fato deles estarem mentindo, para o fato deles não quererem fazer nada, para o fato deles não quererem tomar banho, para o fato deles estarem apáticos. E nem sempre é só o comportamento. Nem sempre é só uma questão hormonal, mudança da fase que eles estão vivendo, da idade. Às vezes a gente precisa mesmo fazer uma medição da frequência
para identificar se isso também é energético. Porque a gente tem ladrões de energia no nosso dia a dia por todo lado. As notícias, as músicas, né, e temas que eu abordo aqui sempre nos vídeos, que eu falo há muito tempo, né, não só aqui, mas no Instagram, no YouTube, em todas as outras plataformas, que realmente é necessário a gente entender isso. Né, onde a gente está depositando a nossa energia e as consequências que elas vão ter na nossa vida. Então a gente precisa sim medir essa frequência, precisa sim saber onde é que a gente está se metendo, né? Porque nem tudo a gente vai conseguir ver de verdade, a gente precisa saber. Então, é esse relato que eu queria dar para vocês. Observe seu adolescente, identifica como é que ele tá. Eu sei que às vezes a correria do dia a dia não permite que vocês conversem com os filhos de vocês, que às vezes eles se fecham também, mas observe como é que tá. E vamos tentar ver se a gente consegue medir essa energia do seu filho, essa frequência do seu filho, para ver se a gente consegue ajudá-lo de forma mais silenciosa, mas elevando essa frequência, essa energia, que ele possa conseguir encontrar o próprio caminho para voltar a ter uma vida melhor, mais feliz, mais comunicativa, mais sociável. Tá bom?